Por mais que a gente fale rapidamente da transição para o socialismo, a verdade é que muitos de nós aqui achamos extremamente difícil imaginar que o capitalismo tenha fim. Mas, por outro lado, pensamos e imaginamos que é inimaginável que não tenha fim. Portanto, nós estamos numa conjuntura em que o Fórum Social Mundial tem que assumir este papel protagónico e importante de dizer o seguinte: o importante é que estejamos juntos no ponto de partida. Não é necessário que pensemos desde já estarmos todos juntos no ponto de chegada. Não nos vamos angustiar com isso. Mas nós vamos caminhar juntos enquanto for claro para todos nós que as diferenças entre nós são menos profundas que as diferenças entre nós e eles. E isso tem que ser discutido, isso tem que ser analisado. É evidente que nós temos essa diferença dentro do Fórum. Há alguns que pensam que a solução é um capitalismo benévolo, outros que pensam que a solução ambiental ou outra não pode ser feita num contexto capitalista, deve ser num contexto pós-capitalista, socialista ou qualquer outro nome que se queira dar. Mas o que é certo é que todos estão hoje convencidos no Fórum, e essa é a nossa grande ideia para o futuro, é que não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de melhorar as condições de vida das pessoas agora. Não temos que esperar por uma aurora brilhante lá adiante, porque se não atuarmos já, provavelmente o lá adiante nunca existirá. E, portanto, esse sentimento de urgência é fundamental e para nós, ao contrário do que aconteceu no século XX, não colide com a ideia de transformação civilizacional. Nós podemos ter esse sentimento de urgência e um sentimento de mudança civilizacional. E aí está, como nós no continente temos simultaneamente, e no mundo hoje, temos que lutar por lutas mais avançadas, como aquelas que põem o socialismo na agenda, e as lutas menos avançadas, defensivas, que são aquelas, como estas que referi há pouco, da criminalização do protesto social. E não é ela só. Uma das coisas que mais me preocupa aqui no continente, porque raramente sai nas notícias, e ele está a surgir em outros continentes também, é a emergência do paramilitarismo. Na tradição brasileira, jagunçismo, exércitos privados, dos grandes proprietários, dos grandes interesses. Nós estamos a ver o paramilitarismo na Venezuela. Não é apenas na Colômbia, está na Venezuela, está no Equador, está na Bolívia, está no Brasil, está no Chile. Que é isto? Há uma extrema-direita neste continente e no mundo que não aceita perder democraticamente e que está a aterrorizar as lideranças, sobretudo camponesas, indígenas e afro, para quê? Sobretudo jovens. Ainda agora que venho do Equador, um grande intelectual afro-equatoriano me dizia, triste e a chorar: acabaram de me telefonar os paramilitares a dizerem: temos o cadáver do teu filho, se tu quiseres podes vir buscá-lo, mas só podes dizer uma palavra: graças. E não podes dizer a ninguém que o fizemos, porque senão matamos a ti e a toda a família. E este meu amigo foi buscar o cadáver do filho e perante o cadáver teve que dizer graças. E veio-se embora com o cadáver do seu filho. Então estamos no mesmo país que apoia o socialismo do século XXI, em Esmeraldas, no norte do Equador, estas forças fazem isto e não saem nos jornais. Portanto, nada de triunfalismo. Temos que avançar, mas temos que defender aquilo que temos. São quatro as transições que nós vamos referir. Eu vou referi-las porque quero não me prolongar um bocadinho mais nas ideias que vos quero dar das mudanças que vamos ter, mas que estas 5 transições que eu vejo a ocorrer por todo o mundo, e as organizações e os movimentos do Fórum Social Mundial têm que estar muito atentas a que uns vão ser certamente que lutar por uma delas, mas todos têm que ter em mente as 5 transições. Porque o mundo só vai transformar-se se estas 5 transições tiverem lugar. Primeira transição, da ditadura à democracia. Não pensem que a democracia está consolidada. Porquê é que eu vou ao Ministério Público? Porque o que acontece aqui é a ditadura. É o que eu chamo fascismo social. O paramilitarismo é ditadura. As propostas aqui neste país de que a amnistia possa abranger crimes de tortura e crimes contra a humanidade é a permanência da ditadura dentro da democracia brasileira. Então temos uma transição
E então em África e então em Ásia temos muito que trabalhar esta transição. A segunda é do colonialismo à descolonização. Finalmente, hoje em muitas partes do mundo e neste continente também, sabemos que o colonialismo não terminou com a independência. O colonialismo continuou sob a forma de racismo. E hoje os movimentos indígenas, afro e muitos movimentos por esse mundo fora que reivindicam, por exemplo, uma África não colonial, um pensamento não colonial africano, um pensamento originário dos povos da Índia, dos povos da Ásia em geral, convocam-nos efetivamente a uma ideia de que temos que descolonizar as nossas cabeças, os nossos movimentos, as nossas ideias de futuro. Terceira grande transição, do sexismo à igualdade e à diferença, à igualdade na diferença. Muitos de nós pensamos que esta luta é uma luta contra a qual, ou pela qual devemos continuar a lutar em todos os continentes, de maneiras diferentes. Há muitos movimentos feministas, mas o Fórum Social Mundial tem permitido criar tradução entre as mulheres, entre os diferentes movimentos da África, da Europa, da América Latina e dos Estados Unidos e da Ásia, para que juntos contenham uma agenda para os direitos reprodutivos, os direitos da igualdade, porque sabemos muito bem que a questão do sexismo não é uma questão das mulheres, é uma questão de todos nós. Quarta transição, a transição do capitalismo para o socialismo. Será o socialismo do século XXI? Não sabemos muito bem o que vai ser. Eu só aceito a designação de socialismo do século XXI se ela significar que não sabemos muito bem o que é que vai ser. Porque, obviamente, ninguém sabe. O que nós sabemos é que não queira que não seja igual ao do século XXI. Será pós-estatista, será pós-extrativista, será pós-produtivista. Mas o pós é o pós. E a gente quer algo diferente que não seja meramente pós. E, finalmente, a grande transição civilizatória da natureza capitalista à natureza solidária, à Pachamama. E aqui também o pensamento indígena deste continente é fundamental, mas junta-se ao pensamento do Ubuntu em África, junta-se ao pensamento do Swadeshi. São outras ideias de natureza. A Pachamama, que não é a natureza capitalista, é outra transição. 5 transições, grande tarefa, mas todas elas têm que ser levadas a cabo, cada uma com o seu ritmo, cada uma com a sua duração. Se é assim, e se estes são os desafios que estão perante nós, o que é que o Fórum Social Mundial vai fazer? Vai fazer o seguinte, a meu entender, a minha humilde contribuição. Nós conseguimos nesta década lançar a ideia fundamental, que é dupla, de que os partidos não têm o monopólio da representação política, os movimentos e as organizações também representam, e que cada movimento isolado e por si só nunca consegue atingir a sua agenda. Portanto, de uma política de movimentos a uma política de intermovimentos. Só que agora temos que consolidar exatamente essa ação. O Fórum Social Mundial vai continuar a ser um espaço aberto, vai continuar a ser uma praça pública, como diz o meu querido amigo Chico Whittaker, mas vai ser um espaço de espaços. A partir de agora, na minha proposta, organizações do Fórum Social Mundial podem apresentar no mundo ações que levam o selo do Fórum Social Mundial, que é o FSM-EM, o Fórum Social Mundial em Movimento. Porque é que na reunião de Copenhaga, as organizações do Fórum que lá estiveram não podiam dizer nós estamos... São as nossas organizações, mas é o Fórum Social Mundial em movimento. Esta ideia da presença do Fórum é fundamental que se faça. Porquê? Porque ela vai ter 2 dimensões. A primeira é que nós temos que ter um pensamento sólido e temos propostas para que se crie esse pensamento sólido. Essas novas teorias, que não são teorias de vanguarda, mas teorias de retaguarda, teorias que avançam, sistematizam, facilitam, acompanham, protegem, auxiliam toda a grande inovação dos movimentos sociais. A grande humildade dos intelectuais e, sobretudo, os mais eurocêntricos, é que nada do que está a acontecer foi previsto por eles. Então é tempo de pensar que é nessa criatividade dos movimentos. Eles é que são os educadores. A educação popular tem que ser toda transformada. Não há educadores e educados. Eles são os educadores e educam exatamente a todos nós pela prática da sua transformação social na luta por uma vida melhor. E sendo assim, nós temos que ter instrumentos. O instrumento que eu tenho proposto é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. São oficinas
que durante 2 ou 3 dias reúnem uns poucos intelectuais comprometidos e ativistas com vários movimentos sociais. O que nós fizemos em Córdoba, em Medellín, em Minas Gerais, o que vamos fazer em Lima, o que espero que a gente faça noutras cidades neste continente e em África, é uma forma fundamental de criar um pensamento sólido. O Fórum Social Mundial não tem que ter uma posição, pode ter 2 posições, mas sólidas. Podíamos ter apresentado em Copenhaga não uma posição, mas 2 posições fundamentadas do Fórum Social Mundial em movimento. É muito importante, porque aqueles que trabalham com os movimentos sociais sabem que a primeira regra para um ativista do movimento social se mobilizar para vir ao Fórum Social Mundial é que ele seja útil. Porque se gasta dinheiro, porque se gasta energia, porque se produzem papéis. Nós não podemos continuar a estar de acordo em tudo o que dizemos e não fazermos nada de acordo com aquilo que dizemos em conjunto. Portanto, temos efetivamente que avançar com ações, não é o fórum, são as organizações, nem todas, algumas, mas que o fazem como o Fórum Social em movimento. E vamos fazer uma coisa simples já. É a minha proposta, é o meu repto a todas as organizações do Conselho Internacional e do Fórum Social Mundial. Nós temos que denunciar o Comitê Nobel da Paz, porque é um comitê que se transformou nos últimos anos num comitê de guerra. Ou seja, só tem o Prémio Nobel da Paz. Só tem direito ao Prémio Nobel da Paz quem faz a guerra. Nós temos que denunciar isso. Temos 2 formas. Uma é, obviamente, dizer que não temos nada a ver com isso. A outra coisa é mobilizarmos ativamente, coletivamente, com muita força, para propor para Prémio Nobel da Paz. Um homem, podia ser um movimento, mas é a minha proposta, um homem que nos últimos 50 anos significa que sempre lutou pela paz, que não é governante, que esteve em todas as lutas pela paz, na Colômbia, no Sri Lanka, no Darfur, aqui é um património comum do Fórum Social Mundial, e esse homem é François Outtar. E nós devemos propô-lo como um símbolo de todos nós para o Prémio Nobel da Paz.